Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Getúlio Vargas, aqui presente o presidente Carlos Ivan Simoncilial e os amigos do Porto, eu gostaria de abrir essa primeira parte da sessão. Nós temos duas, uma que é basicamente voltada ao nosso homenageado, o Porto, que faz 38 anos de Fundação Getúlio Vargas e 70 de idade, de maneira que ele tem todas as razões para receber a homenagem que hoje está sendo prestada a ele, não apenas pelo IPGE, mas por toda a Fundação Getúlio Vargas, os seus alunos, os seus professores e os seus amigos, que muitos estão aqui presentes. Eu conheço o Porto há quase 10 anos, que é o período que eu estou na vice-presidência da Fundação, e posso pessoalmente reiterar quão merecedor ele é dessa homenagem que está sendo prestada, e os senhores e as senhoras aqui presentes irão ouvir testemunhos de 3 dos seus antigos alunos ou seus antigos colegas para falar com mais detalhes sobre quem é e quem continua sendo um grande professor apreciado por todos nós. O primeiro palestrante, o primeiro orador dessa parte da sessão, eu lembro que o tema dessa reunião de homenagem são os desafios da economia brasileira, que se dará na segunda parte dessa sessão, provavelmente em torno de 3 horas da tarde, e terá como moderador o diretor da escola da IPGE, o professor Rubens Cisne, que vai me substituir nessa sessão de apresentação dos desafios da economia brasileira. Então, com a palavra, por favor, o professor Carlos Ivan Simoncilial, na qualidade de presidente da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia a todos. Eu hoje estou aqui com imensa alegria, porque eu fui aluno do Porto em 1981 e 82, há 35 anos atrás. Quer dizer, desses 38 anos que o Porto está na Fundação, 35 eu o conheço. Isso é uma vida inteira e, evidentemente, nós temos um longo caminho junto. Eu primeiro fui aluno dele, depois eu vi ele ter uma vida muito interessante, ele perambular pela iniciativa privada. Ele me fez até ganhar dinheiro, não sei se você se lembra disso, Porto. Anos atrás, você tinha uma corretora e me convenceu a aplicar dinheiro em alguma coisa e eu tive bastante lucro naquela época. Então, eu posso garantir a vocês o seguinte: não só ele era bom professor de economia, como ele também sabia usar a economia bem, sabia usar finanças. Mas o interessante que eu queria falar não são dessas reminiscências pequenas. As reminiscências pequenas, todos os que foram seus alunos têm. Eu queria falar do momento que se viveu na Fundação e do momento da sua participação nesse momento, que foi um momento importantíssimo na história da Fundação, sobretudo, posso dizer isso sem maior exagero, a partir do instante em que a Fundação começa a se recuperar. Em 1974, 75, eu acredito que a Fundação Getúlio Vargas havia chegado ao seu ápice, ao seu primeiro grande ápice. Todos os investimentos que haviam sido feitos nos 30 anos anteriores haviam frutificado. Você tinha criado uma série de coisas que a maior parte delas dado muito certo. Tinha feito as contas nacionais no Brasil, isso não é pouca coisa. As contas nacionais do Brasil, as contas do Banco Central, tudo isso nasceu na Fundação Getúlio Vargas, sob a égide de 4 ou 5 pessoas: Eugênio Goudin, em primeiro lugar,
o Kafka, em segundo lugar, Otávio Gouveia de Bulhões e também Isaac Kersernetsky. Isso tudo foi um movimento de modernização do Brasil, plantado a partir das ideias do Dr. Simões Lopes na década de 50. A Fundação nasce em 44, ela engatinha até 48, ela começa a investir, e, evidentemente, quando chega ao final da década de 50, ela começa a criar as suas escolas. A primeira escola que ela cria é no início da década de 50, a Escola de Administração Pública aqui no Rio. A segunda, a Escola de Administração de Empresas em São Paulo. A terceira, que se limitou durante muitos anos à pós-graduação, é a Escola de Pós-Graduação em Economia. Em 1974, se eu não me engano, cadê o Castelo? Castelo, seu doutorado foi em 78. Em 74 que começou. Em 74 é o lançamento do primeiro doutorado em economia no Brasil. Sendo de notar que isso havia sido um consenso de que quem devia de começar isso era a Fundação Getúlio Vargas, um consenso entre várias universidades, a famosa reunião de Itaipava. Quando chega a 74, também coincide com o momento que o diretor da EPGE é transformado em ministro da Fazenda e vem um novo diretor para a EPGE. O novo diretor, instado pelo Dr. Simões, abre a contratação e vai trazer novos professores para dentro da... O objetivo dele era trazer novos professores. Nessa época já havia começado alguns brasileiros a irem para os Estados Unidos fazerem o doutorado em economia e, vamos dizer, você retorna ao Brasil em que ano, Porto? 79? 74. Você e o Cláudio aqui do meu lado retornam e acabam se tornando professores da EPGE. Eu acho que um pouco depois vem o José Júlio. 73 você veio. As datas, infelizmente, eu não sei todas, mas eu sei que é um momento em que você reúne um time de gente jovem, vibrante, e não só por causa dessa parte acadêmica, mas por causa de várias coisas. Eu posso dizer que em 1975 a Fundação Getúlio Vargas estava numa exitosa trajetória construída ao longo de 31 anos, que para chegar até esse ano, 3 décadas para chegar ali. A situação parece... Quem viu essa situação e olha em 1989, pode se perguntar o que aconteceu. A gente havia saído, muita gente havia morrido, a inflação graçava pelo país e você tinha o reflexo dessa crise nacional, que, no fundo, começa com a impossibilidade de fazer um ajuste em 1978, que se prolonga por uma crise de dívida em 82, vai para uma constituinte cheia de expectativas e que acaba num desarranjo fiscal brutal em 88. Em 89, você tinha esvaziado uma parte do balão. Para quem estava de fora, os reflexos não eram aparentes. Para quem estava de dentro, os reflexos eram muito grandes. A partir daí, a Fundação começou a lutar. Em 1992, depois de 48 anos na presidência da Fundação, ele criou a Fundação, já com muita idade, com quase
91 anos de idade, Dr. Simões Lopes sai da presidência e entra Dr. Flores, que entra para presidente com 80 anos e que vai imprimir um estilo bastante dinâmico à fundação. Eu, Porto, vários que estavam por aqui, um pouco mais dentro, um pouco mais fora, vivemos esse estímulo. Eu digo até que eu tinha um arranjo maravilhoso com a Fundação Getúlio Vargas naquela época. Eu fingia que me pagava a fundação e eu fingia que trabalhava, mas tinha o prestígio de ser professor da fundação. Eu e o Gustavo tínhamos... Isso não, ainda estou falando de 88, 86, 87. Eu e o Gustavo fomos alunos aqui em 82, ainda o staff de professores era bastante sólido. 80, 81, 82. Mas em 86, 87, a vinda não sendo uma abstração, a coisa estava mais vazia. Esse foi o momento que eu comecei aqui. E, apesar de estar, em alguns momentos, um pouco mais fora do que dentro, o Porto sempre ajudou muito a segurar a peteca numa época, eu estou usando uma linguagem simples, porque é uma história simples, é uma história de trabalho. O Porto, o Aloysio, ajudaram a segurar a peteca no momento em que a fundação não estava na melhor posição. E aí começa uma grande aventura, e várias pessoas são autores de um livro de história. Essa grande aventura nos permite estar hoje aqui nesse auditório bonito, evidentemente caro, que foi pago não com dinheiro do governo, mas com dinheiro gerado pelos serviços vendidos pela Fundação. Essa aventura foi a mudança do modelo de financiamento da Fundação. E nesse ponto, havia sempre aquele negócio, uma coisa que é difícil, está na Bíblia, mas a gente tem que tomar um certo, tem que viver para aprender. Muitos serão chamados, não é poucos serão escolhidos, não. Muitos serão chamados, poucos virão. O Porto veio, nos ajudou a fazer uma reviravolta aqui, e eu acho que ele é uma das pessoas que mais conhece o Brasil. Já esteve em todos os estados, me corrija se eu estiver errado. Conhece lugares em que a maior parte, talvez todas as pessoas aqui desse auditório não conheçam, não tenham ouvido falar. A ideia era simples, a ideia era levar conhecimento a quem queria ter conhecimento. Isso foi o princípio. Nós fomos reestruturando com esse serviço, com o recurso vindo desse serviço, fomos recosturando e reestruturando a fundação. Mas o Porto não participou só disso, ele mencionou muito bem hoje na hora do almoço, ele participou da reestruturação do IBRE, ele participou de uma série de atividades que foram alavancando a reconstrução da fundação. Então, hoje, é fácil falar nessa história porque não, deu certo e, vamos dizer, a dor está no passado, mas ele mais do que eu, também, muito mais do que eu, pegamos várias vezes avião para tremer pelo interior do Brasil, no meio de tempestade, esse tipo de coisa, e isso daí deu um resultado. Resultado tem os mais modernos, como se diz no Exército, né? Não tem essa linguagem, tem o moderno quer dizer que é de uma turma mais baixa. O mais moderno é o seguinte, aquele pessoal que veio e criou essas coisas todas, foi capaz de criar novas gerações, tá certo? Eu, Gustavo Loyola, somos de uma geração meio intermediária, mas tem o Carlos Hamilton aí, que agora está como secretário de Política Econômica, é mais moderno.
tá certo? Tem outros mais modernos. Eu vi aí entrar a Cristiane, não sei se ela está ainda aí. Está aí, mais moderna. Tem o Renato Fragelli, que é um pouquinho antes da Cristiane, um pouquinho mais antigo que a Cristiane, mas é mais antigo que o Casamento, mas é mais moderno do que eu. E aí você vai criando. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos nós vamos ter também, novamente, outros modernos, e que os modernos antigos vão sendo passando no tempo, vai ficando para trás. O que importa é a instituição. Mas importa também as pessoas que colaboraram para a manutenção dela viva, pelo seu elan, pelo seu carinho, pelo seu amor ao ideal, e esse é o caso do Porto. Então, eu queria aqui, como presidente da Fundação, como amigo de muitos anos dele, agradecer esse trabalho todo e dizer o seguinte: quem me dera ter mais 5 portos. Se eu tivesse mais 5 portos, essa fundação estava umas 3 vezes o tamanho que está. Tá certo? Tinha que dar umas arrumadas de vez em quando, porque às vezes ele vai na frente, tá certo? Mas queria agradecer muito e agradecer a todos que puderam vir aqui hoje, do Rio, de São Paulo, para essa homenagem a um querido amigo, acredito que de todos. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora a palavra do diretor do IBRE, o economista Luiz Guilherme Shimura. Com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Eu, como o mais moderno da mesa, vou dar um depoimento, primeiro um depoimento da minha passagem, da minha experiência com o Porto. Eu conheci há cerca de 3 décadas atrás, como professor. Ele foi professor do curso de microeconomia. Meu primeiro curso com ele foi de microeconomia. E, de início, ele era uma pessoa que encantava os alunos, porque, além de ter uma didática muito boa, ele conta histórias divertidas, ele é uma pessoa engraçada, divertida, com humor refinado, e agrada muito os alunos. Eu acho que, não por acaso, ele é um sucesso também nos cursos de educação continuada. Aliás, eu acho que ele é um dos raros casos de um professor que consegue ter um desempenho fantástico, muito bom na parte do estrito sensu e também do lato sensu. Então, a parte do magistério, sem dúvida nenhuma, é um ponto alto do Porto. E, ao longo desses 30 anos, eu vim esbarrando com o Porto na Fundação em várias posições que eu e ele assumimos, e todas, como a Fundação passou por uma fase, como o Carlos Ivan bem colocou, de uma reestruturação a partir da década de 90, principalmente, eu tive episódios com o Porto, por exemplo, eu era diretor da Projetos e ele diretor do IBRE. Não tinha uma institucionalidade muito clara do qual era o papel de cada um, por exemplo, na prestação de consultoria. E o Porto sempre uma pessoa de fácil diálogo. Discordo muito dele, mas sempre o diálogo sempre foi muito fácil. Eu acho que a minha história com o Porto aqui na Fundação foi marcada por esses sempre encontros, sempre tendo que disputar alguns espaços, negociar algumas ações, atividades, iniciativas, mas sempre foi um trabalho sempre muito, para mim, do meu ponto de vista, sempre foi muito positivo. Ele é uma pessoa extremamente razoável, inteligente, sofisticada, de trato muito fácil. E tive a satisfação de segui-lo como diretor do IBRE, ser o sucessor dele no IBRE, posição que ele ocupou de 98 até 2004, ele ficou praticamente 6 anos no IBRE, e ele teve muitas iniciativas lá no IBRE. Ele abriu muitos espaços, muitas possibilidades. Vou citar um exemplo. Ele abriu até a gestão do Porto, o IPC da Fundação só era
coletado em 2 capitais, Rio e São Paulo. O Porto estendeu para 12 capitais. Com essa ação dele, me permitiu, quando eu cheguei, passando algum tempo, nós analisamos e pudemos avaliar quais dessas capitais eram as mais importantes para termos como na nossa amostra de coleta. Aí transformamos essas 12 em 7, mas sem esse esforço inicial do Porto não teria sido possível. A quantidade de seminários que ele organizou no IBRE, ele abriu um espaço enorme, ele criou uma identidade muito grande do IBRE nessas ações de seminário. Ele fez programa de televisão, ele fez curso de cinema, ele teve várias iniciativas. E para minha surpresa, eu quando eu entrei, até uma curiosidade, quando eu assumi o IBRE, houve uma decisão que o IBRE não daria mais curso, não organizaria mais cursos. E eu tive que descontinuar o curso de cinema. Foi uma das maiores chateações que eu tive na minha vida, porque o curso era um sucesso absoluto. Então, eu recebi ligações do Barretão, enfim, de todo mundo ligando para perguntar por que tinha parado o diabo do curso, culpa do Porto, porque ele teve a iniciativa lá de fazer o curso, enfim. Esse movimento dele, que para mim, ao sucedê-lo, foi muito importante. E, para falar um outro tema que é de muito interesse do Porto, ao longo da vida dele, sempre foi discutir conjuntura econômica. Então, ele produziu diversas cartas, com diversos títulos, cenários, etc., já nem lembro mais os títulos, foram tantos, mas ele está sempre presente na discussão de conjuntura. E, nesses encontros nossos nos corredores, nós acabamos discutindo um bocado conjuntura e discordamos também um bocado. Aliás, sempre, concordamos pouco e discordamos muito. A sorte é que, na maior parte das vezes, eu estou certo. Eu não lembro nem quando eu estive errado, mas deve ter acontecido. Mas é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de trocar com o Porto, porque é sempre uma conversa muito agradável. Eu acho até que uma forma também minha de homenageá-lo hoje, até como é a forma de nós economistas de fazer nesses eventos de homenagem, de comemoração, é discutir economia, discutir o cenário da economia, o que está se passando. E nós, no IBRE, temos uma projeção de crescimento do PIB para esse ano, 2016. A Silvia está aqui, ela me salva se eu estiver falando alguma bobagem. De menos 3,4%, e para o ano que vem um crescimento de 0,6%. Observe que o crescimento do ano que vem de 0,6% não é nada tão negativo, tendo em vista que não é uma notícia tão ruim, tendo em vista que o carrego estatístico desse ano para o ano que vem vai ser de menos 0,5%. Então, ano que vem já começamos um processo de crescimento. Evidentemente, esse processo de crescimento está muito aquém do que nós gostaríamos. Gostaríamos, obviamente, de estar tendo o crescimento chinês, mas isso, infelizmente, a nossa economia não permite que isso seja obtido. O que me preocupa, na verdade, não é esse momento, essa situação atual que nós vivemos, porque eu acho que a economia vai retomar em algum momento. A grande questão, eu creio que do cenário econômico brasileiro hoje, é a questão fiscal. Nós estamos vivendo uma situação em que o fiscal está em grandes dificuldades, estruturalmente falando, estruturalmente de longo prazo. Acho que houve uma medida, eu dividiria na questão fiscal um problema de médio prazo e num problema de longo prazo. O governo atual está tentando atacar o problema do ponto de vista do médio prazo com a PEC 241, já conhecida como PEC do teto dos gastos, e, para o longo prazo, a reforma da Previdência. Sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência
essencial, é fundamental para que se resolva o problema de longo prazo estrutural do fiscal brasileiro. Então, vamos aguardar ainda o que o Executivo vai enviar para o Congresso e o que vai sair depois do Congresso como a reforma definitiva. Agora, a questão de médio prazo é que talvez me preocupe mais hoje. Por quê? Porque, embora a PEC dos gastos aparentemente vá ser aprovada pelo Congresso, até porque já teve uma primeira rodada na Câmara e foi aprovada, e agora tudo indica que vai passar nas duas casas, o que me preocupa é o fato de que essa PEC, embora importante, seja fundamental para a solvência do setor público brasileiro, para que a dívida seja honrada, para que nós não entremos em nenhum tipo de dominância fiscal ou um retorno da inflação mais forte, nós temos algumas contas que foram feitas no IBRE que apontam o seguinte: se nós traçarmos um cenário hoje de como é que ficaria, melhor dizendo, os gastos, o tamanho do governo central em 2026, caso essa PEC não fosse aprovada, ou seja, nós traçamos um cenário que é o seguinte: a PEC não é aprovada, mantém-se os programas que hoje estão em vigor, todas as matérias constitucionais como estão, os programas Minha Casa Minha Vida, enfim, todos os programas, tudo como está, se mantém esses programas, respeitando todas as regras dos programas. Nós chegaríamos em 2026 com um tamanho do governo central na faixa de 21%, 22%. Com a PEC, esse número vai cair para 14%, 15%. Ou seja, nós teremos que, até 2026, reduzir o tamanho do governo central em 1/3. Isso não é pouca coisa, é uma queda significativa e vai significar uma necessidade de uma grande coordenação dentro da sociedade brasileira para que esse número seja alcançado. Para terem uma ideia, esse número na faixa de 14%, 15%, era o tamanho do governo central em 1997, 14%, 15% do PIB. De lá para cá, a Previdência, houve aumento de salário mínimo, houve vários programas sociais, houve várias medidas que foram adotadas que fizeram que o tamanho do governo central aumentasse da forma que aumentou. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Parabenizo o esforço da presidente Maria Silvia, que agora está conosco aqui, do Carlos Hamilton, nosso secretário de Política Econômica, do Paulo Rabelo de Castro, aqui no IBGE. Desejo muito sucesso para vocês e conte conosco. E o Porto, eu espero que eu não tenha polemizado contigo, acho que eu tentei fazer um discurso que fosse mais próximo do que você acharia razoável, até como uma homenagem a você. Obrigado. Parabéns. Agora passo a palavra ao professor Cláudio Haddad, presidente do Conselho Deliberativo do INSPER, para a sua manifestação. Ok, obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui na minha antiga casa, onde eu voltei de Chicago com o Porto e comecei as minhas atividades acadêmicas. Na verdade, o meu relacionamento com o Porto data de muito longa data, né, Porto? Nós fomos colegas de curso vestibular, no curso Vetor, fizemos vestibular para o IME juntos, fomos da segunda turma de civis do IME, a entrar no IME, fizemos serviço militar lá juntos, no IME, né, que foi uma atividade intensa, era uma escola tempo integral, bastante puxada. O Porto, modestamente, não deve ter dito, mas ele foi o primeiro lugar dos alunos civis do IME que entraram na minha turma. Então, eu me lembro disso. Então, era um excelente aluno, ele fez metalurgia, eu fiz mecânica. Aí, quer dizer, embora tivéssemos feito engenharia, nós dois vimos que não queríamos continuar como engenheiros.
Inclusive, foi até uma decisão, na época, que teve um custo de oportunidade alto, porque, na época, lembre-se, a gente se formou em 69, graças ao PAEG, feito por, digamos, ilustres representantes daqui da casa, que gerou uma série de benefícios ao país. O país tinha entrado, digamos, no milagre econômico, e, na época, havia uma porção de oportunidades de emprego para engenheiros nessas estatais todas que foram formadas, oferecendo 16 salários, blá, blá, blá. Então, os nossos colegas, todos, você se lembra, vários deles entraram por essa seara. Nós não fizemos isso, estamos gostando de economia, acabamos parando em um órgão do IPEA chamado SENDEC, que tinha lá era um órgão de pesquisa, tinha uns cursos de economia, e lá, na época, o Brasil tinha um acordo com o USAID, de bolsa de estudos. Nós, quer dizer, resolvemos pedir uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, o que, na época, quer dizer, olhando hoje, é meio difícil, o cara acaba de fazer engenharia, vamos pleitear um doutorado em Chicago. Quer dizer, na realidade, eu não tinha a menor ideia de como funcionava o sistema acadêmico. Eu tentei entrar em 3 escolas, só fui aceito em Chicago, também não tinha muita opção, não sei o caso do Porto, e, na realidade, só entramos lá, talvez, porque o professor Arnold Harberger, de Chicago, tinha estado aqui e nos entrevistou, e, aparentemente, pelo fato da gente ser engenheiro e saber um pouco de matemática, eu acho que ele deve ter gostado e deve ter colocado a gente lá dentro. Mas, enfim, então, quer dizer, chegamos em Chicago, e, na verdade, antes de ir para Chicago, tem um negócio curioso, que a USAID tinha um programa que mandava os brasileiros para Washington primeiro, para eles serem meio assim, debriefed, e ensinar como é que aos tupiniquins, mais ou menos, como é que funcionava o mercado americano. Então, eu lembro que nós tivemos instrutores que, inclusive, diziam para nós não colocarmos sapato na máquina de lavar. Não era uma coisa aceitável. E assim por diante. Então fizemos esse estágio em Chicago, quer dizer, em Washington, quer dizer, fomos para Chicago, começamos lá a estudar e realmente vimos que agora a vida lá era dureza. Estudamos que nem um louco. Eu não sei se você se lembra, já tivemos a primeira aula que nós tivemos com o Robert Gordon, que escreveu agora recentemente um livro muito, muito conhecido. Robert Gordon é um cara que falava inglês rapidamente. Eu saí daquela aula, eu acho que até comentei com o Porto, assim, putz, não entendi quase nada do que esse cara falou, vai ser uma desgraça esse troço, vai ser... E, pô, quer dizer, estudamos que nem uns loucos. Aí, no primeiro homework que ele distribuiu, ele começou a chamar as pessoas. Aí, nada de nos chamar. Aí, nos chamaram por último. Aí, nós vimos que estavam chamando por ordem crescente de nota. E nós dois fomos a maior nota. E aí, os americanos que nos ignoravam solenemente começaram a vir para a gente. Não, quero estudar com você, quero fazer... Como é que é? Esse tipo de coisa. Aí, o Rubens de Freitas Novaes, estou vendo aqui, também foi nosso colega na mesma época. E o Zé Júlio, colega também de vetor, e que depois foi para Johns Hopkins. Mas fomos todos daquela geração. Enfim, estudamos, voltamos. Eu voltei em 74, aí vim para cá, quer dizer, para o IPGE, fiquei 5 anos em tempo integral, depois saí para o mercado financeiro, os nossos caminhos meio que assim se descruzaram a partir dessa época. Quer dizer, talvez apenas só falar rapidamente, porque eu também, quer dizer, não vou me estender. Quer dizer, quando nós voltamos, quer dizer, o Carlos Ivan mencionou que, de fato, foi a primeira transformação em termos de capital humano na academia brasileira, foi naquela época, graças a esse programa que o Brasil tinha com o USAID, quer dizer, em grande aspecto, porque voltou uma leva de pessoas com doutorado, e aí realmente isso aumentou muito o nível, quer dizer, da academia brasileira. Como nós éramos poucos na época, também o custo de oportunidade era alto, então nós nos envolvemos em uma série de outras coisas, que hoje vocês veem, quer dizer, o cara que vem com o PhD, ele quer publicar internacionalmente, quer fazer essas coisas todas, há uma pressão. Naquela época, havia tanta coisa no Brasil para ser debatida, para ser feita, etc., que os PhDs acabaram se envolvendo mais nisso. E aí, de uma certa maneira, eu me lembro que nós tivemos 2 grandes frustrações nessa época, Carlos, quer dizer, em 2 grandes debates que nós perdemos. Primeiro foi o debate do capital humano. O capital humano, que na verdade o Langoni,
que era o presidente da PGE na época, voltou com a tese dele, etc., toda aquela teoria desenvolvida, que o capital humano era importante, blá, 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 blá. Isso entrou por um ouvido, saiu pelo outro, houve uma resistência enorme. Eu me lembro de falar com um dos grandes capitães da indústria na época do Brasil, falando que educação é importante. Ele disse, não, educação não é importante. Educação não é importante porque aqui a gente treina os empregados, não precisa que ele seja educado. A gente treina, ele opera, perfeito. Bom, ok, se você só pega uma máquina só, aquela máquina vai ficar a vida inteira, aquele processo continua igual, etc., ele vai ser treinado, ele vai, ok, desempenhar muito bem. Só que o mundo não é assim e foi cada vez ficando menos assim ao longo do tempo, né? Então, foi um debate perdido. E o segundo debate foi o debate de reformas liberais. Eu me lembro quando a gente voltou também, teve um grande congresso chamado CONCLAP, em que todos os professores do IPGE se envolveram, fizemos grandes trabalhos, pedindo a abertura da economia, mostrando uma série de coisas. Quando chegou no final, no plenário, o nosso presidente Geisel, na época, disse, nada disso, vocês 10 liberais, tudo errado, blá, 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 vamos continuar como estava, jogou tudo fora. Então, aí eu aprendi que economista é um negócio interessante, quer dizer, o economista sempre tem um desejo, tem uma vontade, ele é levado a tentar resolver os problemas e fazer as coisas. Mas, com o tempo, eu vi que isso aí só acontece, na verdade, quando há um ambiente político propício. Ou seja, reformas mesmo no Brasil só são feitas quando a situação está muito grave, né? Agora, haja visto agora. Infelizmente, você não tem processo de reformas contínuas, continuadas, que fariam com que esse nosso país estivesse muito melhor do que está hoje. Então, quer dizer, tem essas frustrações, mas, de qualquer maneira, eu também sou permanentemente otimista. Eu acho que, apesar disso, o país avança. Se nós olharmos hoje, Porto, o que temos hoje no Brasil, o que é essa instituição, o que foi conseguido, quando nós voltamos de Chicago, o país avançou de uma maneira extraordinária, apesar das suas idas e vindas, 4 passos à frente, 2 para trás, etc., mas acaba sempre avançando e muita coisa se consegue fazer com disposição, foco, e assim, tocar para frente, não prestar tanta atenção nesse nosso ambiente, que é sempre poluído, com muito ruído, com muitas coisas que acontecem. Então, Porto, é um prazer estar aqui com você hoje, fechando, quer dizer, você fez agora 70 anos, eu fiz há pouco tempo, somos todos da mesma turma, tem aqui colegas do IME, também da mesma turma, então, quer dizer, parabéns por tudo que você conseguiu, quer dizer, realizar até agora. Eu vou dar por encerrada essa primeira parte da homenagem ao professor Antônio Carlos Porto Gonçalves, agradecer ao professor Casivan, ao Luiz Guilherme Shimura e ao Cláudio Haddad pelos testemunhos e a apresentação que fizeram, e convidar o Rubens Cisne para assumir o papel de coordenador, de moderador, para a segunda fase, que se inicia em seguida com a presença do Dr. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, da professora Maria Silva Bastos, do Gustavo Loyola e do Paulo Rabelo de Castro. Muito obrigado a todos.